lâmpada aqui. Só por Vai, começo. acende aí. Alô, alô, plateia, bom dia, boa madrugada para os nossos lindos, corajosos e dispostos espectadores. Por favor, contem para nós aí se vocês estão me ouvindo, se vocês estão acordados com a gente. E quem são os corajosos? Ah, por favor, coloca aí se vocês estão ouvindo corretamente. Não adianta só dar joinha, tem que dar bom dia. Bom dia, olha só. A nossa Bom amiga dia, madrugueira que está longe. família. É. Quem mais? Ouvindo muito bem, que bom. A Guacira, o filho dela e a filha, são os três que estão lá. Olha lá, Amanda, bom dia. Ok, que bom. Gente, vocês por favor não ligam para nossa cara de sono, né? Porque assim como vocês, a gente madrugou, tá assim, né? Ainda. A gente madrugou também. Bom dia, Carol. Tinha certeza que você era uma. Eu falei pro Rafa. Qualquer coisa, o Rafa falou assim: a gente vai na janela. Carol é nossa vizinha, tá, gente? Muito bom, Carol. Sabia que você tá acordada. São os corajosos da madrugada. Isso. Tem mais gente aí. Tem 6 ali, ó. Uma pessoa na família já ajuda, Guacira. Aqui em casa também é assim. É só a gente que tem para acordar essa hora. Mas é poucas pessoas que gostam do amanhecer, assim. Mas, ó, para a semana que vem, Anderson, bom dia. Bom dia. Eu acho que nós vamos fazer a mesma coisa, Anderson. E semana que vem, acho que a gente vai atrasar um pouquinho, assim, porque a gente não tinha certeza se ia estar todo mundo na quarentena. Então, a gente colocou num horário que eu tenho certeza que vocês ainda estão em casa. Mas como parece que o Brasil aí está realmente aderindo ao ficar em casa, que é muito bom, a gente vai acabar colocando um pouquinho mais tarde para que a gente não precise madrugar tanto, tá, Isso. gente? Bom dia, Jamai, tudo bom? Quanto tempo, né? Então tá, pessoal, vocês sabem que a gente sempre é pontual, né? 6 horas, para mim são 6 horas, a gente não vai esperar os que estão atrasados, né? Porque se eles estão atrasados, o atraso é deles e não é nosso que chegou na hora, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai conversar um pouquinho antes, uns 20 ou 30 minutinhos, né? O nosso chat está aqui disponível para a gente tirar dúvidas e papear, realmente não tem script, é tudo conforme, né, o impulso vai mandando, tá? E aí depois a gente vai fazer o nosso exercício de meditação, tá? Bom, primeiro a gente queria falar um pouquinho, né? Home office. Poxa vida, Então, primeiro a gente vai falar um pouquinho, né, do momento que a gente está vivendo aqui no mundo. Então, brevemente, a gente não quer entrar no aspecto, vamos chamar assim, o vírus. Né? Tem várias ideias diferentes a respeito da origem do vírus, né? O que ele está fazendo, se as coisas deveriam ou não deveriam ser assim. A gente não quer entrar nesses aspectos porque não compete. Né? A gente tem que se ater aos fatos. Né? Fatos. Existe algo mudando no nosso mundo. Tá? Quem nos conhece já há muito tempo, já tem 20 anos que a gente fala, né? Olha, a gente tem coisas acontecendo no nosso mundo. Tá? E já há muito tempo a gente vem falando isso, e nós não somos os únicos, é óbvio, né? Eu tenho certeza que todos os que estão com a gente aqui a essa hora da madrugada já ouviram falar, né, na transição de consciência, na transição planetária, nas mudanças de energia que a gente está. Tem várias coisas acontecendo. Tá? Quem participa aqui do nosso grupo de WhatsApp, já em janeiro, a gente falou para vocês, olha, gente, 2019 não foi um ano fácil, e 2020 vai ser mais complicado ainda, só que a gente nunca sabe exatamente o quê. Ainda bem, né? Em parte é bom. Porque também o universo tem infinitas possibilidades, né? Então, o que é complicado para uns pode ser simples para outros e vice-versa, e a vida dá muitas voltas e surpresas, e o universo inteiro vai funcionando conforme a nossa consciência e conforme a consciência de grupo está acontecendo, né? Então, assim, o que é esse momento em que a gente está tendo agora, né? Como eu falei, vamos aos fatos. Até onde eu estou acompanhando, né, boa parte do mundo precisou se recolher. Né, e durante um período aí que está variando, dependendo do lugar, de uma semana, para nós aqui no Brasil, por enquanto, né?
Nós temos uma filha que está na Argentina, eles já estão há 15 dias de quarentena, e parece que tem alguns lugares pela Europa que também estão nesse tempo. Então, assim, independente do tempo, né, nós precisamos nos recolher, né, nós precisamos refletir, reavaliar o nosso modo de vida e decidir o que nós queremos realmente de mais importante. E esse momento que a gente está vivendo, a gente pode observar assim nas redes sociais que a gente está vendo o pior das pessoas, tá? E a gente também está vendo o melhor das pessoas acontecerem. Então é uma oportunidade fantástica que a gente está vivendo. Ainda ontem eu li um destaque rápido assim de internet de um enfermeiro, eu não sei de que país, de que cidade aqui do Brasil. A Amanda mencionou, né? Quase 20 dias de gancho lá também, tá? Na Europa. Na Europa, isso. Tá, então aí eu estava falando, né, do enfermeiro que ele se dispôs a fazer um atendimento nas casas dos idosos que não têm família para atender. Então, assim, o melhor das pessoas está aparecendo, né? Eu, quando vejo esse tipo de coisa, né, a gente realmente sente lá no fundo do coração, né, que a alma dos seres humanos está vindo para fora. Né, enquanto tem outros que ainda estão, né, patinando assim nas suas sombras, nos seus problemas, nas suas dificuldades, tá? Então, esse é o fato. A gente está tendo a oportunidade de mostrar, né, com os nossos atos, né, com o nosso coração, com as nossas palavras, o que nós podemos fazer de melhor, tá? E o que nós podemos fazer de pior também, para quem ainda está vivendo nessa frequência, tá? Então, o que esse momento está permitindo a gente é realmente se revelar, tá? E fazer a lição de casa para quem ainda não fez. E lembrando, gente, 2020 só começou, tá? E a tendência é que as coisas se compliquem um pouco mais. Tá? Porque vai ter o pós, né? A gente não sabe quanto tempo a pandemia vai durar. O Brasil está só começando nela, né? A China já está aí desde final de dezembro. Então, assim, não é uma questão simples, tomou uma proporção bem maior do que parecia no início, esperado, né? E eu diria que eu estou num misto de ai meu Deus com graças a Deus, né? É o que eu tenho falado, porque acho que mais do que na hora nós precisávamos, o mundo precisava de uma sacudida, né? Sabe quando o cachorro você sacode assim, ó, para tirar poeira? Eu acho que agora é um pouco isso que está acontecendo, e essa mexida faz com que a gente saia da nossa zona de conforto. Uhum. É isso que está acontecendo. Por isso que muitas pessoas estão começando a vir, né, ver o lodo delas mesmas vindo para fora, e estão dizendo, mas por que isso está acontecendo? Pelo simples fato da gente estar tendo que ficar dentro de casa, ter tempo livre, né, e está tendo que olhar o que está acontecendo, que fugiu, entre aspas, do nosso controle. E a mente, quando percebe não tem o controle, ela entra em pânico, né, ela, meu Deus, morri, porque eu perdi o controle. A mente vai morrer mesmo, no sentido ego, no sentido controle de pensamentos compulsivos, no sentido de criar ansiedades e etc. Então, quando se vocês perceberem em vocês ou em pessoas próximas, que parece que está entrando em surto, em curto-circuito, é isso mesmo, está entrando, porque esse momento faz isso. E a gente tem que olhar também, né, só prestar atenção assim, mas a gente só está em casa. Tem pessoas morrendo? Tem. E pode chegar perto de cada um de nós? Pode. E isso já faz o pânico. Então, imagina se fosse algo maior. Eu diria que nós estamos passando por um processo amoroso ainda. Muito amoroso, porque ele está espalhado, está por tudo. E cada pessoa está tendo que tirar o seu proveito disso, né? E estamos, sim, nesse momento de olhar para dentro. Então, antes, as pessoas diziam, mas eu não tenho tempo para meditar, eu não tenho tempo para olhar isso, eu não tenho tempo. E aí o universo dá tempo, diz, ok, então fica em casa. E você vai ter tempo, tirando algumas pessoas como a Jamai, que trabalha ainda em casa, mas nós também trabalhamos muito em casa, a gente não está muito nesse ritmo de ficar parado. Porque não parou nada, né? A gente não parou nada, mas é porque o nosso trabalho é assim. Agora, as pessoas que realmente tinham que ir até um trabalho estão paradas, a maioria, grande maioria. Então, agora, aproveite seu tempo. É isso aí, gente. Vamos em frente, então. Então, a segunda etapa para a gente conversar hoje, né? O que é o exercício que a gente vai fazer hoje? Um exercício de expansão de consciência e cura. O que significa isso, né? Então, vamos definir as coisas. Quando a gente entende o que é a consciência ela é a parte nossa que tem a capacidade de observar, de perceber e de interagir.
Quanto mais expandida é a consciência de alguém, vamos chamar assim, mais conectada com o todo ela se encontra. Maior a facilidade para ela fazer as coisas. Maior a sensação de paz, de harmonia, de tranquilidade, de bem-estar, de equilíbrio. Tá? Maior a capacidade de realizar. Tá? Isso é consciência expandida. O que é uma consciência contraída? É o oposto. Tá? A consciência contraída é quando a gente tem problemas, é quando a gente está doente, é quando a gente fica com medo, é quando nós temos com situações emocionais negativas. Tá? Então é fácil de entender. Quando a gente entende que os nossos estados de consciência, eles se refletem em sabores emocionais para nós. Tá? Então, assim, quando a gente está passando um dia em família, por exemplo, está com os amigos, está fazendo uma meditação, está fazendo uma oração, está cantando, está feliz, está alegre. Vamos chamar assim aquela alegria genuína, tá? Que vem lá de dentro da gente. A nossa consciência se expande e por isso a gente se sente bem. Tá? Então, o sentir, que é uma coisa que não é racionalizado, que é uma coisa que vem de dentro, ele é sempre a nossa bússola. Tá? Então, você se sente bem, se sente amplo, tudo isso é consequência de uma consciência expandida. Agora, a gente tem um problema, como eu mencionei, uma questão emocional, uma dificuldade, e quando a gente se conecta com aquele aspecto da nossa vida, a gente se sente mal, apertado, contraído, pesado, desconfortável, é consciência contraída. Tá? Então, quanto mais expandido a gente vive, mais conectado com o todo, e mais, vamos chamar assim, mais vivos nós estamos. Tá? Quanto mais contraídos, mais adormecidos nós ficamos. Tá? Então, a nossa humanidade hoje, ela tem uma condição de consciência contraída, de consciência adormecida. E por isso nós temos, né, a nível humanitário, a nível global, tantas situações e tantos desafios que a nossa humanidade está vivendo. A partir do momento que a gente entende o que é o despertar da consciência, o que é a expansão da consciência, os problemas deixam de existir. Eles se tornam aquilo que eles são, situações de vida. Tá? E uma situação ela é sempre neutra. Tá? O que é o recolhimento que a gente está passando agora? É neutro. Tá? Ele não é nem bom e nem ruim. Tá? Ele é uma situação que a gente vai direcionar, conforme o nosso nível de consciência, o que é que eu quero sentir, qual é o proveito que eu quero tirar, né? Como é que eu vou direcionar a minha vida a partir disso. Tá? E quando a gente fala assim, por que expansão de consciência e cura? Porque a gente vai fazer uma interiorização, né, uma meditação, quando a gente está em estados meditativos e quando a gente está em grupo, tá? Isso facilita. Principalmente quando uma pessoa está começando na meditação, tá? Eu costumo dizer assim, gente, tá? Quem nunca ouviu essa história ainda, olha só, tem bons livros sobre meditação, legal. Mas se você se conectar com um professor, 10 vezes mais legal. Por quê? Né? Porque meditação ou estados de consciência, eles podem ser compartilhados. Então, você está com alguém que já conhece o caminho das pedras, vai facilitar o processo para você acontecer. Tá? Então, quando a gente está num grupo com alguém ou com pessoas que sabem o caminho a ser seguido, todo grupo tira partido disso. Tá? Porque não é uma questão de o que a pessoa vai dizer para a meditação acontecer, mas aonde a consciência dela vai se conectar para que a consciência do grupo possa tirar proveito, tá, do que está acontecendo ali. E por que, então, expansão de consciência e cura? Tá? Porque a gente expande a nossa consciência, as rédeas da mente, que a Valéria falou agora, elas se afrouxam. Tá? Você queria dizer algo? É isso? É isso. Tá. Então, quando a mente ela solta o controle, tá? Porque todos os nossos problemas estão na mente, tá? Guardem isso com vocês, por favor, é muito importante entender. Todos os problemas que nós temos estão na mente. Tá? Nos pensamentos, nas frases, né? Nas histórias que a mente conta. Isso, e nos sentimentos que ela gera, tá? Então, o que a gente vai buscar fazer? A gente vai afrouxar as rédeas da mente, a gente vai buscar sentir outros sabores e outros espaços, outras sensações internas que são referentes à consciência mais expandida, tá? E aí, então, a energia superior que a gente vai buscar trazer para o grupo, ela tem mais facilidade para entrar, porque não tem resistência interna.
tá? Só o fato da gente estar muito preso no pensamento já impede que processos de cura aconteçam, mesmo que a gente não esteja negando. Mas se a gente está, assim, um pouco ansioso, tá? Quando a gente fica ansioso, como é que a gente se sente? Mal. Contraído, consciência contraída, exatamente. Se a gente fica nervoso, se a gente quer muito que um processo aconteça, tá? Ou se a gente tem medo de ser infectado, consciência contraída, tá? Então, se a gente vai fazer um processo de cura ainda muito dentro da mente condicionada, ele demora para acontecer. É como se a gente tivesse que ficar dando marteladas, tá? Uma hora quebra, tá? Mas por que ficar martelando, 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 se a gente pode simplesmente entrar pelo caminho mais confortável? É isso que a gente vai buscar fazer, tá bom? Isso aí. Não. Nada a completar? Não. Tá? Desde que vocês não durmam. Isso. Tá tudo bem. Ó, eu vou pedir para vocês uma coisa bem importante, tá? Que a gente faz sempre quando a gente está meditando, tá? Vão buscar um copinho d'água, no meu caso aqui é uma garrafinha. Pode ser um copo d'água. Um copo d'água. Eu vou dar para vocês 30 segundos. Um minutinho. Coloquem aí que já trouxeram que a gente aguarda. Isso, vão buscar o copo d'água, deem um ok aí para saber. Não precisam se apressar, a gente vai esperar. Não precisa correr não. Enquanto a gente canta? Isso, enquanto isso a gente espera. Tam, tarararam, tam, 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 tarararam, param, pam, pam, tarararam. A gente é assim, gente. Gente, mais alguém além da Amanda pegou o copo d'água? A Amanda estava do ladinho ali, ó. Isso, a menos é claro que vocês queiram que a gente fique cantando até as 8 da manhã. Se vocês gostaram, eu já trago a flauta. Ok, Carol, legal. Muito bem, mais 30 segundos. 20 segundos. Contagem regressiva. Receita de comida vegana, ótima, Amanda. Pois é. Tem umas quiches legal de fazer. Vai demorar um pouco agora, mas eu posso passar depois. Carlos, bom dia, Carlos. Bom dia. Chegou atrasado, mas chegou em tempo. Se você está entrando exatamente agora, vai pegar o seu copo d'água, que nós estamos... começando a meditação. Isso, ótimo. Legal. Então, gente, qual que é o segredo do copinho d'água, tá? A gente fala sempre para as pessoas entenderem. O que acontece? Quando a água, ele é um elemento altamente programável, tá? Então, por exemplo, quando você vai tomar água em casa, evite você pegar, por exemplo, água da torneira. Então, o que acontece com a água da torneira? Ela passa pelo encanamento, tá? Sem falar que ela é uma água, cheia de cloro, ela não é o melhor a fazer, tá? A água de cloro não é boa. Mas vamos imaginar o seguinte, o ideal, vamos falar assim, o ideal é você ter uma aguinha mineral, se você tiver uma água de fonte, uma água assim de primeira, você coloca do poço, você coloca no filtro dentro da sua casa. Se você puder, você coloca ali dentro do seu filtro d'água alguns cristais de quartzo, tá? Tem alguns que são ligeiramente tóxicos, então você tem que saber qual cristal você vai colocar ali. Se você puder, do lado do seu jarro d'água, você coloca umas flores, você deixa próximo do seu filtro d'água um ambiente harmônico. Por quê? Porque a água ela é altamente programável. Tá? Então, aqueles experimentos lá do Masaru Emoto, você xinga a água e ela assume uma forma cristalina, grotesca. Isso, desarmônica. Tá? Você abençoa, você pega uma água de poço, você conversa, você faz uma oração com ela, ela assume uma forma... bem harmônica. Harmônica, acho que é o melhor. Acho que desarmônica e harmônica combinam. E os cristais da água, eles influenciam o nosso corpo, que é feito aí, segundo alguns estudos, varia um pouco o número do pesquisador, de 60% até 80% do nosso corpo é feito de cristais de água. Tá? Então, assim, quando a gente toma uma água que tem harmonia, a gente também carrega o nosso corpo com harmonia. Esse é o princípio da homeopatia, esse é o princípio dos florais, esse é o princípio das essências vibracionais que a gente faz. E o que nós vamos fazer agora, tá? É uma essência vibracional coletiva para todos. A gente vai fazer uma canalização de energia e todos os copos d'água de vocês que estiverem aí em volta vão estar carregados com frequências harmônicas. Então, assim que a gente terminar a meditação, toma um copinho d'água. Quem está com a família e quiser distribuir para a família, manda ver. Você pode, inclusive...
diluir, entre aspas, né? Você coloca uma fração do seu copo d'água num pouco da água que não foi energizada, e ainda assim 10%, né? Em questão de meia horinha ele replica, tá? Ele pode replicar para o resto da família. Ou, se tiver com bastante água aí do teu lado, tá Isso, legal não também. tem problema nenhum, tá bom? Então esse é o mistério do copo d'água. Então nós vamos fazer assim, gente, como nós vamos fechar os olhos e ficar bem atentos para vocês, a gente vai apagar as luzes aqui de onde a gente está, a gente vai desligar o vídeo, tá? Vai continuar com o áudio, claro, deixa eu ver. Peraí, dá para desligar o vídeo aqui? Eu acho que não, porque é ao vivo. Eu acho que esse sistema aqui não desliga o vídeo. A gente vai apagar a luz, Isso, a gente vai apagar as luzes aqui, tá? Meditação com essa luz na cara. Para a gente conduzir o áudio com vocês, tá? Você apaga a luz pra gente. Então, o que vai acontecer, tá? As dicas para vocês são as seguintes. Mantenham os olhos fechados. Tá. Mantenham os olhos fechados durante o processo. Procurem se sentar na cadeira de vocês com a coluna reta, tá? Pescoço reto, cabeça reta, tá? Porque a nossa coluna vertebral é a nossa antena do nosso espírito, tá? A gente vai orientar vocês a entrar em um espaço de maior tranquilidade, tá? E lá dentro vamos fazer assim vamos chamar assim, a gente vai trazer um pouco de energia curativa. O nosso exercício de meditação, ele deve levar de 20 a 25 minutos, talvez. Se outro dia da semana vocês quiserem assistir e repetir o exercício 100%, oi Ana, tá chegando agora, pode fazer, não tem problema nenhum. Tá? O ambiente que a gente está entrando, ele fica dentro do espaço, né? Dentro do espaço que foge do tempo. Tá? Se mais tarde vocês quiserem recomendar o exercício para outra pessoa, tudo bem. E se alguém estiver chegando, né, e for assistir o nosso vídeo às 9 da manhã, tá tudo bem também. Vai tá? funcionar tudo igual. O exercício é o mesmo, tá? Ele independe do fato de nós, presença física, estarmos aqui nesse momento. E, inclusive o copo d'água dá para ser colocado também, que vai trabalhar do mesmo jeito. Então, Ana, se você chegou agora e não pegou, pega um copo d'água ou deixa a água aí do teu lado. Isso. Tá? Então, ok, vamos fechando os olhos. Tá? E a partir de agora, nós temos que lembrar o seguinte, tudo aquilo que a gente conversou, né, as questões, vamos chamar assim, problemas, confinamento, vírus, mídia, o que pode, o que não pode acontecer, tudo isso a gente vai deixar de fora. Isso são coisas da nossa mente. E nesse momento a gente não quer a mente interferindo. Tá? Então, se durante qualquer parte do exercício, tá, você perceber assim que a mente oscilou, voou, contou uma história, pensou no futuro, pensou no passado. O que você vai fazer? Volta para o exercício, volta para as sensações do corpo, volta para sentir o que está acontecendo com você, tá bom? Então vamos lá, eu vou orientar vocês para a gente começar fazendo 3 inspirações, tá? Respirar é a única coisa que a gente faz o tempo todo enquanto nós estamos aqui no mundo. Tá? Quando a gente chega aqui no mundo, a gente inspira. Quando a gente vai embora, a gente expira uma última vez. Então, inspire profundamente, tá? Deixa o seu pulmão expandir bem. Solta o ar. Inspira de novo, sente o ar frio entrando pelas suas narinas. Sente a temperatura do ar entrando. E quando o pulmão estiver bem cheio, solta o ar de novo. Sente que a temperatura do oxigênio muda quando você deixa ele sair do seu corpo. Inspira uma terceira vez, sente a temperatura fria entrando pelas narinas e sente a temperatura deixando o seu corpo. Tá? Agora deixa o ritmo respiratório do seu corpo entrar naquilo que é o normal para você. Tá? Você não precisa mexer no ritmo respiratório. A única alteraçãozinha que eu vou pedir para você fazer é se você percebeu que está respirando pelo peito, ou seja, se você está dilatando o seu peito para respirar, vamos fazer uma inversão. Você vai procurar respirar pela barriga. Você vai forçar um pouquinho mais a parte inferior do seu tronco, tá? E deixa o seu peito quietinho, tá? Dentro do possível, daquilo que é confortável para você, não movimentar o peito, tá? Por quê? Quando a gente respira mais com a barriga,
a gente estimula um campo energético do nosso corpo que está relacionado com o nosso aterramento, com o aqui e com o agora, tá? Quando a gente respira demais pelo peito, a gente estimula o neocórtex, que é a parte do nosso cérebro responsável pelos nossos pensamentos, tá? Inclusive o pensamento compulsivo, tá bom? Então procurem respirar pela barriga. Coloquem atenção no ar que entra pelas narinas e expande a barriga, no ar que sai das narinas e contrai ou relaxa a barriga. Atenção por enquanto só na respiração. E sutilmente, tá? Vamos chamar assim carinhosamente, nós vamos procurar trazer a nossa atenção para a região entre as sobrancelhas, tá? Naquele local, naquele espaço em que popularmente a gente chama de a região em que fica o nosso terceiro olho. Tá? Tem um centro de energia entre as sobrancelhas. E eu quero que todos, né, cada um individualmente, vocês estão de olhos fechados, procurem no espaço entre as sobrancelhas qualquer sensação que possa estar entre um calor, um formigamento, uma pressão, pontadinha, tá? Ou um misto ou uma combinação de qualquer uma dessas sensações, tá? Quando você perceber qualquer uma dessas sensações entre as sobrancelhas, isso significa que você está percebendo o campo de energia do terceiro olho. E aí você vai ficar ali, sentindo, tomando consciência dessa sensação. Se alguém, porventura, não sentir, não se preocupe, não se pressione, não faça força para você sentir, tá? Porque a parte sua que pode tentar fazer força ou se concentrar arduamente para isso é a mesma que a gente quer deixar de escanteio nesse momento, tá? Então, como é que você vai fazer para perceber esse espaço entre as sobrancelhas? Apenas esteja presente. Fique aí. É a coisa mais simples, espontânea e natural que a gente pode fazer. Não pressiona. Tá? Algumas pessoas vão perceber, inclusive, tá, que agora no comecinho vão ter alguma dificuldade para sentir o terceiro olho e no final do exercício vão sentir uma pressão que naturalmente vai crescendo nessa região do corpo, pelo simples fato da gente estar se conectando num campo de consciência único. Tá? Então, quem sentiu a sensação, vai se conectando com ela, vai ficando mais presente dela, mais consciente dessa sensação. Tá? É normal quando a gente se conecta com essa sensação, com qualquer um dos desdobramentos que eu mencionei para vocês, o calor, a pressão, o formigamento, a massagem, a pontada, a picadinha. Tá? É normal quando a gente se torna consciente de uma sensaçãozinha inicial, que ela tende a aumentar progressivamente e gentilmente. Vejam que não é uma coisa que vai gritar na nossa sensação, é uma coisa muito gentil e muito suave. Tá? E conforme a sensação vai crescendo, a sensação do terceiro olho, sem perder contato com ela, procurem também colocar atenção nas sensações do resto do corpo. Tá? Algumas pessoas começam a perceber outras partes do corpo formigando, tá? Começam a se sentir mais leves, começam a se sentir maiores, tá? Dependendo da pessoa, ela pode sentir todos esses sintomas ou apenas uma sensação a outra. Então, não importa o que você está sentindo, tá? Não se pressionem para nada. O fato de você perceber algo significa que a conexão com o terceiro olho ela está acontecendo. Tá? É sinal que você está ativando partes mais elevadas da sua própria energia, da sua própria sabedoria interior. Tá? Então, se você percebeu assim, nossa, parece que eu estou flutuando, curte o flutuamento. Tá? Curte a sensação. Se deixa levar por ela como se você fosse um balão.
Se você está percebendo que o seu corpo está formigando, aproveita, desfruta dessa sensação de formigamento. Não precisa se preocupar, é só o seu campo de energia ativando. Tá? Então tem a sensação do terceiro olho e tem essas outras sensações suaves que vão surgindo no corpo. E ao mesmo tempo, procurem se conectar com o que eu chamo de sabores emocionais. Tá? O que é um sabor emocional? Você está se conectando com essas sensações no corpo e é normal que a pessoa vá se sentindo assim mais tranquila, tá? Que ela vá percebendo que ela está num estado assim de paz, tá? Que ela está percebendo assim uma serenidade dentro dela, tá? Então, o que você tem que fazer é estar aí, bem presente, bem atento, sem se pressionar e sem se concentrar arduamente, tá? É um estado muito leve, então você tem que buscar manter a leveza e simplesmente permitir que essas qualidades elas vão surgindo dentro de você, tá? Se alguém porventura não estiver sentindo alguma coisa assim, não fique chateado, não se pressione, tá? Apenas fique atento. Isso significa apenas que o seu sistema de consciência ele está um pouquinho atrofiado, tá? Ele está um pouquinho destreinado. Então não se pressiona. As palavras que eu estou usando aqui são para ajudar e para guiar, não para obrigar alguém a sentir alguma coisa, tá? Só permita que as coisas vão acontecendo dentro de você. E conforme a gente vai entrando nesse estado mais leve, tá? E a conexão para esses estados é o terceiro olho, tá? Ele é uma porta que permite acesso para estados de consciência mais elevados, tá? Conforme isso vai acontecendo, algumas pessoas vão notar que o seu campo de visão vai começar a trazer uma sensação de luz, tá? Parece que tem uma luz surgindo. Algumas pessoas vão notar uma sensação de espaço. Tá? O que significa isso? É como se aqui dentro do nosso pequeno quarto a gente estivesse sentindo que está como se fosse um ponto de consciência no meio do vazio universal, tá? Então a gente tem uma sensação de estar no meio de um lugar muito mais amplo do que aquele em que nós estamos, tá? Então, pequenas sensações visuais e de consciência podem começar a surgir. E esse é o caminho, tá? Se você percebeu a luz, se conecte com ela, deixe que ela vá abrindo a sua consciência. Se você tem a sensação do espaço, esse já é um outro degrauzinho. Você se conecta com o espaço e com a sensação de estar no meio do nada. Tá? Eu vou permanecer em silêncio por alguns instantes, tá? Para que vocês mesmos possam se conectar com isso. Então lembrem do pequeno roteirinho, a sensação entre as sobrancelhas, a sensação no corpo, energética, a sensação de consciência, de tranquilidade, de expansão e a percepção de luz ou de espaço. E não importa o que você está percebendo, você vai trazer a sua consciência mais para perto disso. Ou seja, se surgir um pensamento qualquer, volta para sentir. Se a sua mente é um pouco teimosa, disser, ai meu Deus, eu não estou vendo nada disso, deixa ela de lado e volta para sentir as coisas dentro de você. Porque o que está, né, o que acontece nesses momentos, gente, é assim, o campo de percepção ele se abre para todos, tá? Mas alguns que têm uma mente um pouquinho mais teimosa têm um pouquinho de dificuldade de sentir, mas o campo ele está aqui. Então você deixa a sua mente de lado e busca se conectar com essas sensações de energia. Vou ficar aqui um minutinho, deixando todos sentirem as percepções aí dentro. Nós já vamos prosseguir no exercício, não é para a gente encerrar, a gente já vai prosseguir. Eu vou ficar um minutinho em silêncio.
Muito bem, vamos seguir o exercício, tá? Então, a partir de agora, a gente vai fazer algumas ativações energéticas, tá? A gente poderia entender algumas invocações de energia, tá? São nomes diferentes, né, de tempos e de eras diferentes, tá bom? Todos mantêm os olhos fechados, tá? E nós vamos aqui nesse espaço de consciência em que a gente está, tá? Eu vou pedir para que cada um individualmente vá visualizando sobre a cabeça uma estrela de luz esmeralda. Tá? O esmeralda é aquela cor verde bem clarinha. Tá? A gente vai ativar a estrela esmeralda. E nós vamos imaginar que essa luz, ela começa, essa estrela, ela traz um facho de luz que entra pela nossa cabeça, desce pela nossa glândula pineal, desce mais um pouco até o cardíaco, que é no centro do nosso peito. E essa luz esmeralda, ela vai sendo ativada dentro da nossa glândula pineal, que é a nossa glândula da espiritualidade, tá? E conforme ela vai ativando e vai iluminando a glândula pineal, devagarzinho a nossa cabeça vai começar a se iluminar como se ela fosse uma lâmpada. E essa luz que sai da glândula pineal também desce até o cardíaco no meio do peito. E começa a banhar o nosso cardíaco, acender o nosso cardíaco. E fazendo com que todo o nosso peito e todo o nosso corpo comece agora a brilhar com essa luz esmeralda. E se conectar com essa luz da cabeça. E todo o nosso corpo se ilumina como se fosse uma lâmpada. Essa luz esmeralda, né, essa estrela esmeralda, ela é uma força de limpeza, de perdão, de cicatrização. Tá? Ela cicatriza o nosso cardíaco e ela limpa das mágoas, das dores que a gente vem carregando no coração, e a nossa humanidade tem muita dor no coração. E ela também ajuda a limpar a nossa glândula pineal, tá? Que é a nossa glândula da conexão, das impurezas que a gente acabou armazenando nessa glândula, sejam elas físicas, né, pela nossa alimentação inadequada, sejam elas emocionais, pelos nossos vícios negativos, né, sejam elas energéticas pelo ambiente tumultuado em que a gente vive. Então vamos permitir que durante mais um minutinho essa luz esmeralda ela possa purificar, banhar, cicatrizar as nossas dores. E por enquanto vamos manter essa luz exclusivamente aqui onde nós estamos, tá? Dentro do espaço de consciência em que nós estamos. E a gente vai permitindo agora que essa luz, né, ela comece a se tornar, vamos chamar assim, algo mais líquido. E ela vai aos poucos, vamos visualizar que essa mesma cor esmeralda, ela vai saindo pelos poros do nosso corpo, como se fossem pequenas gotinhas líquidas ou até pequenas gotinhas de suor. Então ela vai adquirindo uma qualidade um pouco mais sólida, mais líquida, na verdade. E vai começando a sair por todos os poros do nosso corpo. E vai formando ao redor do nosso corpo físico uma camada plástica de proteção. Não um plástico como a gente concebe sem vida. Bem pelo contrário, um plástico formado de pequenos cristais dessa luz esmeralda. E essa pequena camada plástica ela se expande até 5 ou 10 centímetros para nos ajudar a fechar o nosso campo energético, para nos ajudar a curar as partes mais externas do nosso corpo energético. E a gente vai visualizando e vai permitindo, então,
que pequenas brechas, que pequenas rachaduras, tá? Que há algumas pessoas que são mais sensíveis e suscetíveis, que têm um campo energético muito esponjoso, né? Que é essa luz de cura, que ela possa cicatrizar esses pontos do nosso corpo energético. E a gente vai aumentando um pouquinho a intensidade desse campo. Em 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Agora eu vou pedir para vocês olharem mais especificamente, com mais carinho, para uma parte da sua vida. Pode ser um relacionamento que precisa de cura, pode ser uma situação de vida que você está com dificuldade de lidar, pode ser um aspecto seu, porque você olha para um aspecto da sua própria personalidade e você não se sente muito bem com aquilo que você está expressando hoje. Tá? Vamos produzir um pouco de cura em algo na sua vida agora. Vamos trazer isso mais para perto de um lado seu. Mas não olha para aquilo de frente, como se aquilo fosse um problema. Tá? Olha um pouquinho de lado. E olha assim com um olhar muito carinhoso, amoroso. Tá? Olha para aquela situação, para aquele aspecto, talvez para aquela parte do seu corpo que está com uma fragilidade. Olha assim um pouquinho de lado e procura trazer um olhar um pouco amoroso para aquilo. E vamos permitir que essa estrela esmeralda que já banhou o seu corpo, ela começa a iluminar essa parte sua, ou esse problema, ou essa dificuldade, ou essa questão de saúde. Você vai permitindo que uma luz vai saindo do seu cardíaco e vai envolvendo essa parte, vai envolvendo esse aspecto, vai envolvendo aquilo que é importante para você. Tá? Porque a gente está tão transbordante agora e a gente vai compartilhar isso com esse aspecto da sua vida. Tá? E permita que isso que está, de alguma maneira, incomodando você, seja curado além do tempo, seja curado além do espaço. Né? Que você se permita curar isso, não importa qual tenha sido a origem, nessa vida, em outras vidas. Não importa se alguém machucou ou feriu você, ou se você está se machucando ou se ferindo. Tá? Abra o seu coração e permita que você seja o seu próprio agente de cura divino. Lembre-se que cada um de nós é a própria expressão de Deus no mundo. Eu sou o que o Criador é. E eu sou a cura. Tá? Deixa essa frase ressonar dentro de você. Tá? Vamos repetir mentalmente lá no nosso coração, junto com o Mestre. Eu sou o perdão, eu sou a vida, eu sou o caminho. Tá? Vamos permitir que a luz crística banhe esse aspecto da nossa vida. E por fim, sem a gente perder essa conexão, agora cada um de nós vai visualizar
que vai se afastando do corpo, que vai subindo além do corpo, vai deixando o corpo e vai subindo. E vai deixando esse mundinho em que a gente vive para baixo, e vai se distanciando dele, até um ponto em que a gente consiga, de alguma forma, colocar o nosso planeta Terra entre as nossas mãos. Na verdade, é quando nós vamos nos conectando mais com o nosso ser, que é eterno, que é imortal, e que não tem tempo e nem tamanho, tá? A gente vai se tornando maior e vai olhando o planeta Terra como se ele fosse um pequeno objeto, mas é um pequeno ser vivo, é uma célula do universo que carrega muito sofrimento. Esse nosso mundo aqui tem muita dor. E nesse momento tem muito pânico aqui nesse nosso mundinho. Então nós vamos visualizar que o planeta Terra ele fica entre as nossas mãos. E mais uma vez a gente vai permitir que essa luz dessa estrela esmeralda de cura, tá? Essa luz desce do universo, entra pela nossa cabeça, vai até o nosso coração, sai pelos nossos braços e permite que as nossas mãos se transformem num instrumento de cura para o nosso planeta. Tá? Então nós vamos permitir que cada um de nós seja um agente de cura, de energia e de transformação para o nosso planeta nesse momento. Então vamos banhar essa luz esmeralda para o nosso planeta e permitir que o nosso coração se una com o coração da luz do Cristo, né, que nesse momento nós podemos dizer, eu e o Pai somos um, tá? E vamos ajudar a emanar um pouco mais de tranquilidade e de cura para o nosso mundo. Muito bem, tá? Então agora a gente lá desde esse espaço, né, mais elevado em que a gente se encontra. Então cada um de nós dentro do nosso coração vai deixar uma prece de gratidão, tá? Vai apenas dentro do nosso coração expressar gratidão por esse momento em que a gente pôde viver. Tá? E a gente vai então retornando para o nosso corpo desde o alto, né? De novo nós vamos encolhendo, como o gênio da lâmpada, né? Que tem todos os poderes do universo, ele vai se encolhendo, ele vai se comprimindo na lâmpada dele. Então nós vamos de novo nos apertando no nosso corpo, né? Denso, apertado, desconfortável. Tá? E vamos de novo sentindo o nosso corpo físico, sentindo o corpo denso na cadeira, tá? Vamos sentindo as qualidades e características da gente estar aqui comprimido nele, tá? E aí a gente abre os olhos, inspira profundamente, tá? E, muito bem, nosso exercício de meditação, ele está oficialmente encerrado. Eu vou acender a luz aqui de novo para vocês conseguirem vê-lo, nos ver e ver que a gente ficou com o olhinho miudinho. Tá? Pessoal, eu gostaria que vocês compartilhassem aqui conosco. Claro, quem se sentir à vontade para isso, ninguém é obrigado. Para que vocês falassem um pouquinho da experiência aqui no nosso chat mesmo, em poucas palavras. Aquilo que vocês acharem que é importante, que é relevante, tá? A água de vocês está aí, podem tomar a água agora. Se vocês sentirem um sabor diferente, uma qualidade diferente na água, textura diferente, compartilha com a gente, porque o compartilhar, gente, é muito legal, porque a gente fortalece
Foi mesmo. Eu me segurei para não me derreter. Isso, a gente fortalece coisas em nós. A Amanda deu um depoimento lindo, curto, mas lindo. Uau! Isso foi muito profundo, estou derretendo em lágrimas. É verdade, Amanda. Você tem razão, o meu coração também ficou enorme, tá? Muito grande, dá vontade de chorar mesmo. Tá? Existiam, assim, forças crísticas muito profundas. Tá? Essas meditações que a gente faz, a gente não tem roteiro, tá? A gente não programa, não é uma coisa assim que a gente aprende de cabeça e vai falando conforme a mente vai surgindo, tá? A gente faz uma conexão, realmente uma conexão espiritual, e permite que essas forças venham e compartilhem conosco. Então, a força viva do Cristo, quando ela, né, ela surgiu e ela trouxe frases para nós, né? Foi uma coisa que realmente o nosso coração ele ficou assim gigante, não tinha nem o que dizer. A gente só tinha que agradecer mesmo. E chorar muito mesmo, e gente. Chorar, Porque falei ainda ontem para uma amiga que chorar não é errado, não é ruim. Nós estamos precisando lavar a alma. E as lágrimas, elas tiram. As dores, elas tiram tudo que está preso, né? Então, assim... Gente, tá vontade de chorar? Chora, tá aí em quarentena mesmo, ninguém vai nem ver que você vai ficar aí todo... Pelo menos eu fico de nariz vermelho, cara vermelho. Então chora, tá tudo bem, tá? É bom limpar. Carolina Ângela, as meditações de expansão têm sido assim, emocionantes demais. É isso mesmo. E a Guacira, né? Mandar amor em família. Para mim foi o contrário. Eu venho com vontade de chorar desde uma semana antes do que estourou na Itália. E nesse momento estou em paz. Tá perfeito, olha só. Vejam como é interessante a gente perceber como nós somos diferentes, mas mesmo assim a energia nos toca naquilo que é mais importante para nós. Tá? Então, Guacira, tá em paz, ótimo, esse é o objetivo. Porque o que acontece é assim, gente, é muito importante nós entendermos isso, tá? Quando essas ondas coletivas, elas surgem, nesse momento que a gente está vivendo agora, uma parte do que a gente sente são as nossas questões emocionais que ainda não estão 100% resolvidas, e está tudo bem. E outra parte são as ondas emocionais da humanidade que vão surgindo, porque nós somos o corpo da humanidade. E elas vão surgindo na nossa consciência. Então, as pessoas que são um pouquinho mais sensíveis, elas acabam entrando em sintonia com o coletivo, tá? E elas se sentem mal por tabela, tá? Tem a aura que ainda não está assim muito fortalecida, então ela absorve com intensidade, ela se sente mal porque os outros estão se sentindo mal, tá? Faz parte do nosso processo de amadurecimento. Então, se a gente não estava, por qualquer motivo, numa boa vibração, né? Como disse a Guacira, e ela está se sentindo em paz, então, né, a meditação cumpriu o papel com ela. Levantou ela até um patamar de consciência em que ela conseguiu encontrar a paz, mesmo no meio do tumulto, tá? Essa é a paz de Deus que transcende todas as palavras, como dizia São Paulo, tá? É lá que a gente tem que chegar. E como disse a Amanda, né, foi maravilhoso, apesar de estar chorando, né, tá com uma felicidade que não cabe. É isso que a gente sente quando a gente se eleva. Então, da mesma forma, você vê como é diferente a sensação, a Guacira, nossa, entrei em paz. E a Amanda tá feliz e tá chorando de felicidade, né? Porque ao mesmo tempo, eu vou falar por mim, que na hora que você vai para o mundo e que você joga para o mundo essa energia, você sente a tristeza imensa, a dor imensa que é contida nesse planeta, nessa humanidade, ao mesmo tempo, como a gente está conectado com o todo, como está recebendo essa energia, né, do alto, vamos dizer assim, que vem do nosso ser também, você também sente a imensa... a quantidade de amor que vem, a quantidade de amor que o universo está emanando para o nosso planeta agora. E isso faz com que a gente consiga compreender o que nós estamos passando a nível global nesse momento. Então, não é por mal, não mesmo que existam fatores físicos e da mente humana movimentando o que está acontecendo no planeta, é por amor que está acontecendo. Então, essa felicidade realmente expande o nosso cardíaco e a vontade é chorar muito mesmo, porque a gente também chora de felicidade. É isso, gente. O Luiz mencionou, né? O Luiz está aqui também. Tudo bem, Luiz? Está de Curitiba, né? Muito profundo, muita paz no meu cardíaco, tá? É lá que a gente tem que estar, pessoal.
porque nós somos humanos, tá? A gente está vivendo um momento de turbulência, as possibilidades de que isso que está acontecendo, né, elas afetem de alguma maneira a nossa família, as pessoas que a gente ama, ela está passível de todos nós, mas a gente tem que estar com o coração em paz, né, para viver isso e saber que, embora, como é que a gente pode dizer, pareça, né, um momento de aflição, tá, como a Valéria mencionou e como a gente tem falado sempre, né, é um momento de peneira e de elevação. Mas o que acontece é que luz demais, ela machuca, tá? Por exemplo, a gente está com uma luminária aqui na frente, né? E se eu ficar olhando para ela assim com muita intensidade, ela cansa a nossa vista. Então, quando a gente é submetido a um pouco mais de luz que nós estamos acostumados, ela queima, tá? Por exemplo, nenhum de nós pode olhar para o sol por mais do que nenhum instante. Nós não podemos olhar para o sol, porque ela vai queimar a nossa vista. É muita luz. Então, é o que está acontecendo no nosso planeta, tá? Tem uma luz chegando? Tem, só que ela vai ter reações contrárias, né? Ela vai ter consequências, isso, né? Ela vai queimar, tá? E a gente não quer dizer com isso, quem está adoecendo... Não é da luz. Não é da luz. Não, a gente tem que tirar esses conceitos, gente, porque a nossa mente não consegue compreender. Fato, tem coisas acontecendo, tá? E a gente tem que se manter no nosso coração, tá? É lá que a gente tem que estar para conseguir viver o processo. A Carol mencionou aqui, né? Também tem a energia que o planeta tem vibrado de alívio. É verdade, a Carol está certa. Gente, é muito impressionante. Esse fim de semana a gente fez uma meditação, assim, fez uma conexão com o espírito de Gaia, tá? E o ser, né, que habita o nosso planeta, ele está respirando de maneira aliviada. Isso que a Carol falou foi certeiro. Então, o vírus humano é que está assim, né, em pânico, né, porque tem uma vacina que está sendo aplicada aqui, tá? Mas o espírito planetário, ele está descansando, porque nesses 15 dias em que nós, né, que fazemos parte desse corpo doente que nós estamos vivendo aqui, que é a humanidade, reduzimos consumo, reduzimos CO2, reduzimos um monte de coisa, o planeta está começando a respirar. Ele respirou. Então é um momento de pausa para o planeta também. O Anderson mencionou, né? Maravilhoso, imensa paz, a luz verde e a cor da cura. Isso, tá, gente? É isso aí mesmo, tá? Então, é isso, olha só, são praticamente 7 horas, tá? Uma hora de encontro nosso, eu acho que é bom porque não cansa ninguém, tá? É uma gratidão, é uma alegria enorme estar aqui com vocês. Eu acho que na semana que vem nós vamos fazer às 7, tá? Para não ter que tirar ninguém assim excessivamente de madrugada da cama. Se a gente estiver todos no nosso confinamento, como nós estamos, a gente faz às 7, tá? E aí a gente vai fazer um outro processo, né? Um outro exercício, tá? Vamos falar um pouquinho mais sobre outros aspectos que possam estar urgentes naquele momento, tá? Bom, gente, então eu acho que é isso, tá? Então, a gente deseja, assim, né, um ótimo dia para vocês, uma excelente semana. Né? É uma vez por semana. Amanhã você pode repetir esse, Amanda, tá? Quem quiser, né? Amanhã, até a próxima semana, escuta esse de novo. Enfim, né? A gente pode estar aí combinando isso, porque a gente pode, sim, pensar nisso. Vamos fazer assim, né? Tem mais gente querendo, tudo bem. Então, vamos fazer assim. Bom, eu sei que todos vocês que estão aqui presentes, de alguma forma, estão conectados aí nos nossos canais de informação, tá? Então, a gente vai dar uma avaliada aqui no que a gente consegue fazer e, de repente, olha só, domingo pode ser um dia bacana, né? Um dia bacana para a gente estar se encontrando de novo, tá? Então, vamos fazer assim, todos vocês que estavam aqui com a gente, mandam uma mensaginha, não importa o canal que vocês têm contato com a gente. Instagram, não importa. Isso, manda uma mensaginha dizendo assim, 6 da manhã é melhor? Tá, eu também achei Guacira... Eu gosto, tá. Né? A gente faz aquele esforço, às vezes. É que hoje foi um dia em que o Rafa, principalmente, dormiu menos. E aí foi aquele momento, tipo, ai, nossa, tocou o celular. Tem que levantar, despertador. Mas a gente gosta de acordar cedo. Eu gosto de ver o dia clareando. Então vamos fazer assim, olha só, já que está todo mundo ligeiramente confinado, né? Então eu vou pedir para vocês escreverem para nós. Qual o melhor horário? Melhor dia, melhor horário. Melhor dia.
e vamos manter Isso. sim. É uma coisa que, na verdade, aqui na cidade, eu e o Rafa, a gente já tem feito encontros de meditação, mas com a questão do confinamento, a gente cancelou isso e fazemos pela internet, né? Uhum. E assim que a gente se reúne do mesmo jeito, sem nenhum risco para a saúde de ninguém, tá? Escreve pra gente, tá? Escrevam aí, vamos definir melhor horário e melhor dia. É isso aí. Gente, um abraço, um ótimo dia para vocês. Fiquem com Deus, fiquem em paz e a gente se vê na próxima. Até.